Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom podermos estarmos mais uma vez para meditarmos na Sagrada Escritura. Hoje nós vamos tomar como momento de passagem para reflexão o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos dos 5 ao 12. É de uma passagem muito conhecida, onde vai falar da cura daquele homem paralítico que foi descido pelo teto pelos seus amigos. Então vamos tomar o versículo 5, onde Jesus vai dizer: Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: Por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Veja que passagem tão esclarecedora para mim e para você. Uma atitude de fé daqueles amigos que conduzem o paralítico na busca de uma cura, na busca de que aquele homem pudesse ter a sua vida restaurada, a sua saúde restabelecida. Quando eles descem este homem pelo teto e o colocam diante de Jesus, Jesus percebe a fé, tanto daquele homem como dos seus amigos, e Jesus pronuncia palavras que desconcertam os escribas. Porque Jesus, ao olhar para aquele paralítico, ele diz: Os teus pecados estão perdoados. Isso para os escribas foi algo inadmissível. Porque, primeiro, que eles não acreditavam na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que Jesus representava e naquilo que Jesus era. E um segundo momento, porque não era o que eles esperavam. Talvez que pela atitude daquele homem ser descido como um paralítico, o que todos esperavam era que ele o curasse fisicamente. É tanto que a passagem vai dizer que eles refletiam isso, numa desculpa de questionar o porquê que ele perdoava os pecados. Talvez pensando se o que esse homem quer, na verdade, é que ele seja curado fisicamente. E quantas vezes eu e você vamos diante de Deus com um pedido muito claro, muito óbvio. Queremos apresentar a Deus uma situação e queremos que Ele intervenha exatamente nessa situação, com uma racionalidade que achamos que é assim que Deus deve agir. E quando Jesus vai dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou seja, Jesus vai numa profundidade maior na vida desse homem. Jesus não para naquela doença externa, mas Jesus vai numa doença mais paralisante. Até porque talvez a paralisia física seja apenas uma consequência de uma paralisia maior que se encontrava no seu interior. Quando o nosso interior se encontra paralisado, quando o nosso coração se encontra enfermo, ele obviamente vai transparecer isso no nosso físico. E o questionamento dos escribas, esse refletir dentro do coração, essa incredulidade que vai sendo gerada e que Jesus percebe, e aí Jesus pergunta, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou apenas dizer: Levanta-te e anda? E veja que Jesus não cura esse homem apenas para satisfazer uma perspectiva humana, um desejo humano. Mas quando Jesus cura esse homem, ele diz: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja, esse homem que já havia tantos anos paralisado, a Sagrada Escritura não vai dizer se ele era um aleijado de nascença ou se foi com o decorrer do tempo que ele ficou assim, mas que aquele leito representava a história desse homem. História de doença, história de humilhação,
Um paralítico naquela época era uma pessoa que era colocada de lado porque ela não produzia. Era tido até mesmo como uma consequência de uma maldição de Deus. E quando Jesus cura esse homem, que ele diz, toma o teu leito, é como se Jesus dissesse, assume a tua história, volta para casa. Veja que interessante, Jesus manda esse homem voltar para casa. E não é voltar para casa simplesmente voltar para a sua moradia, mas retornar para a sua história. Jesus, quando nos cura, é nos dando essa capacidade de assumirmos a nossa história, de assumirmos todo o contexto do qual nós estamos vindo. Perceba que sermos libertos também implica muitas responsabilidades. Implica reassumirmos toda uma história que nós trazemos até hoje. E o que Jesus está dizendo para esse homem é isso. Levanta-te. Saia dessa situação em que você se encontra. Reassuma a sua história. E aí é o que Jesus está dizendo para você hoje. Eu não sei como que você está. Talvez passando por um problema no seu casamento, um processo de separação. Talvez você já até tenha se separado. Volte. Reassuma a sua história. Reassuma a sua condição de filho de Deus. O que Deus está querendo de nós hoje é isso. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Que o Senhor nos dê a graça nesta semana de nos levantarmos e darmos passo em direção a Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.